vou passar a palavra para o doutor Fábio Gama Júnior, juiz de direito, para trazer algumas questões para a gente a respeito da conferência da Cláudia. Boa noite a todos. Enfim, é muito, muito legal, prazeroso ouvir a Cláudia falar. E, para mim, uma honra, enfim, estar podendo trazer alguma coisa aí para o debate, Cláudia. E aí, eu fiz algumas anotações aqui. Vou começar do final aí. Você falou do viver o luto, que é importante viver o luto. Aí estava pensando nas demandas que recebo lá na vara, quando a separação de fato do casal, ela já data de algum tempo, o processo resolve mais fácil do que aquela demanda que entra numa separação de fato de 2, 3 meses, porque daí eles vão para a audiência, daí é mais ou menos 1 mês e meio, então chegam assim muito, sem viver o luto. E aí eu fiquei pensando, poxa vida, lutou-se tanto para o divórcio não ter aquele prazo de 2 anos e tal, seria interessante ter um prazo, enfim, para esse tipo de coisa? Como é que é a pergunta? Se deveria haver um tempo? Não, eu fiquei pensando aqui, porque eu reparo que na prática, quando a separação de fato, ela já existe há algum tempo, ou seja, o luto foi vivido, as pessoas olham para a situação de uma maneira mais racional, diria, e aí a coisa flui para a resolução do problema. Ao passo que quando é uma demanda assim, a separação de fato foi há pouco tempo, eles vão para a audiência sem... Aí a briga continua, demora mais para a coisa resolver. É isso. É verdade. Agora, tudo que a sua pergunta foi no sentido de se deveria haver um tempo, né? Eu acho que o tempo é necessário, sim. O que a gente não pode é determinar esse tempo enquanto cronológico, porque o tempo é o tempo de cada sujeito. Às vezes você tem aquele casal ali que com 2 meses já está com tudo tão bem resolvido que até possibilita. Mas o que você está trazendo na sua experiência é que a maior parte dos casos isso não acontece, né? E eu acho que, mais do que, estou aqui pensando agora, tá, diante da sua pergunta, talvez mais do que determinar um tempo, né, só pode divorciar, efetivar o divórcio daí a tanto tempo, talvez fosse uma coisa da sensibilidade de vocês que recebem esses pedidos, né, de repente, não fechar um acordo tão apressado ali naquele momento. Ou do profissional advogado que recebe, segurar um pouco. Exato. Assim, vamos resolver isso aqui primeiro, vamos conversar primeiro. Às vezes tem uma das partes que não está suportando a separação, né? Encaminhar para que possa ter um espaço de fala, de escuta e de elaboração para isso. Nesse ponto, eu acho que, mais do que lá na audiência, o papel do advogado é muito importante, né? Porque apressar o tempo do sujeito nesse momento pode, de fato, levar a grandes complicações depois, né? Sim. E uma outra situação que me ocorreu foi quando você mostrou aquela imagem do garotinho do reizinho e os pais se curvando ali, então, os pais refém dos filhos. Eu diria que acho que a maioria dos colegas que atuam, enfim, no direito, enxergam que os filhos, eles, um casal tem mais de um filho, e aí há o rompimento da relação entre os pais, esses filhos devem crescer juntos, né? Isso é o que eu tenho em conversa com os colegas e na minha prática, é um preconceito que eu tenho, acho que a maioria tem, mas não raro, a gente recebe lá na vara, situação de discussão de pensão e tudo, e que um pai diz, olha só, mas eu estou com outro filho lá em casa. Ela está pedindo pensão, mas eu estou com outro lá. Então, aí você vai averiguar a situação. Sim, já acontece há uns 3 anos, uns 4 anos, enfim. Houve separação de fato, e cada filho ficou com o pai e ficou com a mãe. Que, num primeiro momento, isso, enfim, choca, né? Porque você fica querendo saber por quê. E aí você vai perguntar para a mãe, e a resposta é quase sempre essa aí. Não, porque a filha mais velha, de 13 anos, não, ela preferiu ficar com o pai, e eu deixei. E aí o promotor olha para mim, eu olho para o promotor, e
Ah, não, eu não concordo com isso. Eu falei, mas como é que a gente não vai concordar? O negócio já está lá há 3 anos. E a psicanálise nisso aí? Ajuda a gente aí. Bom esse debatedor. Ajuda a gente aí. Bom esse debatedor. Isso é porque ele é meu amigo, imagina se não fosse. É porque é isso aí que Cecília está falando aqui, isso é a clínica do direito, né? Assim, é muito interessante, porque o que é possível, né? Assim, você falou de uma coisa que é verdade, alguns preconceitos, né? E a gente espera que um filho possa conviver com o pai e com a mãe, né? Agora, morar com o pai não quer dizer que ele não esteja convivendo com a mãe. Nem sempre, pelo menos. Sim, né? não. Ele pode estar circulando bem. Mas a maior parte do tempo, um irmão está longe do outro, na verdade é isso. A sua questão é com relação à distância entre os irmãos. Entre os irmãos, né? sim. Fábio, eu acho que isso tem tantas questões que a gente precisaria pensar a respeito disso. Assim, é tão do caso a caso, que eu sei que é difícil para vocês do campo do direito levar a coisa do caso a caso, mas assim, em que contexto que isso foi feito? Qual é a idade dessa criança? Como é a convivência entre os irmãos? Como que acontecia isso antes? Tem uma série de perguntas que precisam ser respondidas para a gente... Fala. Eu fiquei com a seguinte pergunta, por que eles estão lá? Eles foram lá para fazer o quê? Porque, assim, talvez o que retorna, né, no campo judicial pode esclarecer a respeito da pertinência ou não dessa questão, porque você se fez essa pergunta, talvez num caso específico, né? E o que faz retornar lá? Se isso já está definido há tanto tempo? Aquele pai, normalmente é o pai, tem uma situação de vida mais confortável do que a mãe, que está com aquele outro filho, então aí ela conhece alguém, aí, olha, você tem que pedir pensão para o seu filho. Aí chega no fone, não, mas eu estou com outro filho. Discussão de pensão. Discussão de pensão, mas daí eu e o colega promotor, a gente acaba conversando e querendo, enfim, porque dizer, olha, isso não está certo, os filhos crescerem separados. Até que ponto não está certo? Mas você não acha que tem conjugalidade e paternidade confundidos aí, parentalidade? Porque é quando esse pai encontra um outro objeto erótico, né? Quando ele dirige o desejo dele para uma outra mulher, que isso passa a ser questionado. Até então estava tudo andando bem. Não, a situação funciona muito bem, obrigado, da maneira como eles se arranjaram. E aí, o judiciário toma pé da situação, porque um está pedindo alimento, o que mora com a mãe pede alimento para o pai. Aí o pai chega na audiência e diz, mas você está pedindo pensão, mas vem cá, o outro filho está morando comigo. E aí, com o meu preconceito de que, olha, filho tem que crescer junto, entende? Não. Então, o que me fez pensar é o seguinte, você não pensou isso por acaso, né? Quer dizer, isso está colocado anteriormente. Então, um questionamento a respeito disso, fazer pensar sobre isso, pode ser interessante. Mas, vamos lá, por que esses meninos estão separados, né? Eu acho que, assim, não sei se há espaço, mas, assim, introduzir uma... Se você fez essa pergunta, talvez ela tenha uma razão de ser. Eu trouxe o assunto porque a resposta da mãe é que ela respeitou a vontade da filha de 13 anos. O gancho que você fez foi com a sua majestade o bebê, como diz o Freud. 13 anos, né? Desculpa, assim, acho que me parece que não, né? Mas eu acho que tem outras questões por aí, né? Assim, e o que me chamou muita atenção foi por que isso foi ser discutido. Se estava tudo caminhando muito bem, por que foi pedir pensão? O que está se questionando não é a convivência ali. Né? Talvez esteja num arranjo possível. Desculpa, Cláudia. Eu estou trazendo, eu peguei o gancho do reizinho ali e tudo, até para, de repente, me livrar desse preconceito. De que os filhos têm que crescer juntos e tudo. Não, entende? Aí eu queria ouvir. Eu acho que é difícil a gente abordar isso, porque eu acho que tem uma coisa de que tem que avaliar um pouco o caso, né? Assim, cada caso, tem que botar eles para falar, tem que escutar esses filhos para ver como é que eles estão convivendo com essa distância, esses irmãos, né? Assim,
O que foi? Porque muitas vezes essa escolha, você aí tocou num ponto importante, muitas vezes a escolha, eu vou morar com papai, é porque papai é mais bonzinho e não me bota muito freio, né? Ou porque papai solta mais dinheiro do que mamãe, ou porque papai deixa eu fazer coisas que mamãe não deixa. E aí isso precisa ser pensado, né? Assim, isso estaria na ordem do reizinho lá, como o gancho que você pegou, né? Assim, o que é diferente, se tem algo que justifique no seio dessa família que ela se configure dessa forma nesse momento. É essa diferença que a gente teria que poder tentar escutar, né? Tá, porque se você engessa que todos os irmãos têm que estar juntos, você perde a possibilidade de escutar essas outras questões. Sim. Sim. A verdade é que é difícil, porque a gente fica nesse limite o tempo todo, entre a regra e aquilo que precisa poder ser flexibilizado. Porque, então, mas né? Posso ser corrigido aqui, mas não há nenhuma regra que diz que os filhos têm que ser criados juntos, não. É um preconceito mesmo. E será que é só meu? Acho que não, né? Não sei. Não, acho que não. Mas que bom que tudo bem ser assim. Que em alguns casos, talvez isso se arranje bem. Sim. Não sei. Não sei, não é uma resposta que eu tenho objetiva para te dar, mas, assim, em alguns casos isso pode se arranjar bem. Agora, tem que ver por que isso se estabeleceu dessa forma, por que essa família, especificamente, se reconfigurou, a partir do divórcio, dessa forma. Entendi. Né? E, uma outra, aí voltando lá no início, o título, enfim, da sua fala, será que os conflitos de ontem são realmente os mesmos de hoje? Daí fiquei pensando, no passado não tinha discussão de guarda de animal doméstico, hoje tem. No passado não tinha, acredito que, enfim, né, às vezes testei e tal, porque isso tem se tornado assim, a frequência aumentou, daquele pai que quer efetivamente ser pai, não só o pagador de pensão. No passado, era o pagador de pensão e ponto. Você tem razão. Claro que tem novas formas de comparecimento. Foi um pouco o que eu tentei mostrar, né? Assim, o que eu estava querendo dizer que são velhos conflitos é no sentido da dificuldade nos relacionamentos humanos e na dificuldade e na complexidade da subjetividade de cada sujeito, né? Mas que o mundo muda, né? E as coisas vão acontecendo. Por exemplo, de fato, você está falando de uma coisa que a gente tem visto, né? Assim, até no dia a dia da gente, assim, vou me separar, mas vou ter guarda compartilhada do cachorro. Era impensável, porque também não se discutia isso. São novas demandas, novas situações que vão aparecendo, mas que todas trazem em seu contexto algo da ordem do conflito que é estrutural. Foi isso que eu quis dizer com velhos, né? Não que as formas estão todas... É igual se você for pegar, vamos passar para um assunto muito distinto, que é, por exemplo, o que eu citei ali da anorexia e da bulimia, dos distúrbios alimentares. Isso existe desde que o mundo é mundo. Hoje, isso tem, com toda essa primazia da imagem, com todo esse funcionamento que a gente tem na nossa sociedade, isso tem aparecido com outras roupagens. Entende? É novo, mas é velho. Fiquei pensando se essa questão do animal doméstico também não guarda relação com o aumento da judicialização, né? Porque, entendeu? Judicializar tudo, até com quem vai ficar o cachorro. A primeira vez que recebi, eu confesso que me causou um certo... até porque eu não tenho animal doméstico, né? Então... e não deu acordo, eu tive que julgar, sabe?
É uma questão boa, tem surgido, né, algumas discussões em torno disso. Eu acho que, assim, a gente aqui no Brasil está vivendo uma coisa, não sei se vocês concordam, mas a relação com os animais domésticos, ela está muito intensa, né? Assim, uma coisa que a gente via em outros países, né? A gente via isso mais em países da Europa, que eles tinham aquela coisa do animal doméstico meio como membro da família. E isso agora está vigorando aqui no Brasil e vai trazer novas demandas, e a gente vai ter que se virar com isso, né? Sim. Fiquei pensando aqui nessa questão da judicialização, né, do aumento da judicialização, que é o que a gente está entendendo, quer dizer, e qual a razão, e quando entra um animal doméstico, como você pegou, quer dizer, que relação isso pode ter, como há no momento atual da nossa civilização uma necessidade de satisfação, né? Impera uma necessidade de satisfação muito direta, e os animais entram como esses objetos de satisfação, né? Mais um, mais um, mais um. E a impossibilidade dos sujeitos se entenderem entre si em coisas que poderiam ser tão simplesmente resolvidas entre dois, a falta de um declínio de figuras de referência, né, dessas estruturas de referência da alteridade no nosso tempo, tem trazido uma relação dual, e aí vai para o judicial, né? Vai para o campo jurídico, para tentar entrar o terceiro, que nas relações tão esvaziadas de terceiro, né, desse campo da alteridade, né? Mas e essa briga por animal eu acho muito interessante. Perguntas, plateia. Eu queria que você falasse mais sobre essa compreensão, né, dessa relação dual. Porque tem muita gente do direito que não entende, né? Seria isso. Sempre que a gente conversa, né, com um campo de saber distinto, às vezes é difícil a gente ficar usando esses termos muito psicanalíticos, porque senão as pessoas não acompanham, né? Mas eu estava abordando essa questão justamente a partir desse enfraquecimento da dimensão simbólica, né, que é quem funciona como esse terceiro, essa estrutura ternária que é necessária ao humano, né, se ela está enfraquecida, a tendência é que isso fique em uma dualidade. E numa dualidade você tem a pura rivalidade ali, sem a mediação, vamos usar um termo que vocês todos conhecem muito, né, sem a mediação de um terceiro que possa trazer alguma intervenção e algum descolamento ali da posição de cada um. Quer dizer, em relação só para situar que ela trouxe de RSI, acho que a gente vai falar de uma relação imaginária um a um, só para o campo pessoal do campo da psicanálise, né? E aí o terceiro como simbólico, como a Cláudia está trazendo, que separa, que distingue, né? Cláudia, voltando só a discutir um pouquinho o que o doutor Fábio falou sobre a questão de filhos em casas de pais distintos, não é? Uma hipótese simples, questão econômica, tá bom? Simples, objetiva. Os pais estabelecem que os filhos vão morar na casa dos pais separados, porque questão econômica, cada um vai cuidar do outro, não é? Esse preconceito estabelecido pelo doutor Fábio aí, seria realmente um preconceito, ou isso realmente poderia gerar efeitos aos filhos que merece, às vezes, uma correção por parte do judiciário? Entendeu a pergunta? Às vezes são questões levadas de um acordo entre os pais, não é? E que talvez o judiciário, acho que é isso que o Fábio está tentando trazer, o judiciário, às vezes, tem a função de questionar, né? Porque se isso é feito puramente por uma questão econômica, será que não é possível um outro arranjo, né? Agora, se isso vem como uma proposta e não é questionado, aí fica difícil, porque eles estão ali criando uma solução que lhes parece interessante. Agora, é difícil você
determinar a convivência familiar pela via do poder econômico, né? Assim, isso não vai ser sem consequências. Eu acho que tem uma função, sim. Claro que o juiz ele não pode fazer o acordo e empurrar a goela abaixo, mas ele pode ter a função de questionar. Uma outra questão a Cecília, que a Cecília falou, essa questão de objeto do desejo, e o doutor Fábio falou do animal, não é? Do cachorro, do pet aí. E quando ela me fez esse questionamento do objeto do desejo, eu me perguntei, hoje é o cachorro, não é? Membro da família, aí, como muitos acham. Daqui a pouco, imagine, né? Uma televisão, um carro antigo da família, não é? E aí você questionou, o Poder Judiciário talvez tenha que ser mais objetivo do que estar ligado à subjetividade das pessoas, né? E objetivamente, isso para o direito é coisa, é um objeto, né? E seria partilhado sem se pensar jamais em guarda. O que você acha dessa questão? O Poder Judiciário tem que se... Mas você está tratando do animal de estimação como um objeto? Porque tem casal que briga até pelo faqueiro, né? Eles dividem quantos garfos vai... Para o direito é um objeto, é um bem, não é um ser humano. Não é? Então não há que se falar em guarda, e jamais compartilhada. Mas eu andei lendo alguma coisa, bom, eu não sou da área, mas eu andei lendo alguma coisa que isso já caiu, né? Os animais hoje, eles não são mais considerados objetos. Então, diferente dos faqueiros, dos garfos, facas e colheres, pode sim ter guarda compartilhada. Não é ser humano, mas não é coisa. Inclusive são chamados de filhos de quatro patas, não é isso aí? É assim que o tratamento é esse, filhos de quatro patas. Isso aí. Tal como o Fábio, também sou juíza, e aí eu percebo, na realidade, a necessidade do tempo para a escuta. Mas, via de regra, a gente tem uma grande demanda versus a meta. E quando a gente chegar à meta, a gente tem que dobrar a meta. Enfim, a gente sempre tem uma cobrança muito grande, né, de que o processo seja célere. Ontem mesmo, eu estava fazendo audiência e estava ouvindo uma parte que entrou com uma dissolução de união estável, reconhecimento e dissolução de união estável. Eu perguntei, o que você quer fazer realmente? O que você espera que o Estado te proporcione? E ela se enrolou toda. Eu conversei um pouco com ela, no final das contas, a gente descobriu que ela queria casar com o senhor, que era o companheiro dela. Ela não queria se divorciar, ela queria casar no papel passado. Ela estava muito invocada com a situação, porque ela não era reconhecida como esposa, então ela entrou com a dissolução de união estável. Quer dizer, o processo foi suspenso para eles tratarem daquela questão. Ela não queria dissolução, ela queria casar com ele. Mas isso só foi possível de ser percebido porque a gente ficou 1 hora com eles. Então, como equalizar? Isso é um dever de casa para nós, magistrados, para os operadores do direito, e eu sei que a psicanálise não vai conseguir equacionar esse tempo que é cronológico, mas a gente tem essa dificuldade, a gente está diuturnamente lidando com isso. Então, o que eu posso fazer? Então, eu faço mutirão com 30 audiências, então não dá para ter a mesma escuta do dia que eu estou por conta deles, né? Só para as minhas 7 audiências ordinárias, que já são muitas. Então, como fazer, né? Deixar que o Estado atenda e atenda mais tardiamente, adiando algumas intervenções, ou tentar fazer de forma, vou usar o termo, plena, e de repente, a gente fazer uma melhor prestação jurisdicional. Então, aí vai ter um conflito pessoal, que eu acho que é um conflito de quase todos os juízes de família, é lidar com essa questão da meta. Fabrícia, assim, me parece que o primeiro passo
é o juiz, enfim, fazer análise, fazer terapia, para daí ele... não, eu falo isso por mim mesmo, porque, porque parte dessa ansiedade de tentar resolver de forma plena, ela vai ali na sessão, porque daí você começa a ver que não, o que temos para hoje é resolver desse jeito. Porque, de fato, é isso que acontece. A gente fica com essa preocupação de não ter resolvido de forma plena, porque tem que atingir a meta 2 do CNJ, não sei o que tem. Né? Essa questão é muito importante que você levantou, assim, é muito interessante, porque, de fato, são impasses que vão comparecendo na prática, né? Assim, entre aquilo que é necessário para que esse conflito e que essa decisão possa se dar de forma a responsabilizar, incluir o sujeito e que ele possa trabalhar, que ele possa seguir efetivamente cumprindo aquilo ali, e essas metas, né? Assim, essa coisa do tempo é complicado, porque você não pode estender o tempo, mas o tempo não é só cronológico, né? O tempo do sujeito, ele é lógico. E aí você fica nesse impasse, que eu acho que é o que Fábio trouxe, é uma boa saída, assim, o que pode ser feito ali naquele momento. Não vai poder ser feito tudo, não vai poder dar conta de tudo, né? Se todos os operadores estivessem empenhados em pensar ou começar a introduzir sobre uma forma de resolver esses conflitos no Sejusc, por exemplo, para tentar uma mediação judicial, pré-processual, que lá, sim, pode ser muito bem aplicada essa questão da escuta ativa e das partes poderem, entre elas, resolverem a situação sem impor uma imposição, seja do juiz, seja de um árbitro, e que elas possam resolver. Eu acho que o Sejusc, a mediação, é uma forma muito eficiente para esses casos. Só estou colocando para pensarmos, né? Então, é muito interessante, porque alguns psicanalistas, quando são perguntados qual é a contribuição da psicanálise para outros campos, a primeira resposta é que cada um possa se submeter a uma psicanálise, né? Isso é uma contribuição, né? Temos um testemunho aqui dessa possibilidade. A outra questão que eu vou deixar, e é para amanhã, é que todas as questões que a Cláudia trouxe a respeito do nosso tempo, e que a gente tem discutido muito intensamente na escola lacaniana, que efeitos tem essa nossa temporalidade para os diversos campos de saber, para as diversas profissões. E essa temporalidade, essa problemática, né, de uma fragilidade das referências, ela não vem sem consequências para o campo do direito. Então, que consequências estão batendo na porta do campo do direito, né? Um autor, por exemplo, o Melman, ele diz que hoje se entende que qualquer demanda é justa, né? E que o Poder Judiciário precisa responder a todas as demandas que chegam. Quer dizer, esse discernimento também é importante, né, face a essa nossa temporalidade. Mas essa discussão vai continuar amanhã, certamente, e aí, então, a gente, por hoje, encerra. Eu tenho o dever de ler aqui para vocês. Primeiro, agradeço a presença de todos vocês, e, como coordenadora da mesa, faço o encerramento em são do primeiro dia do Congresso Brasileiro de Direito de Família e Psicanálise. Amanhã retornaremos os trabalhos às 9h. Antes de mais nada, agradecer a palestra, a conferência da Cláudia, parabenizar e agradecer. Foi muito bom poder contar com a fala dela hoje, abrindo o nosso segundo congresso. Agradecer ao Fábio pela participação ativa aqui nesse debate, né? E agradecer a todos vocês pela presença, e lembramos a todos que é indispensável a presença em período integral ao evento para certificação emitida pela ESMAGES. Agradecemos a presença de todos e desejamos ótima noite. Obrigada.